A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue, com seu sangue lavou-me, seu poder Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Muita chuva agora, inesperada, né? Agora pela final da tarde. Mas tem chuva de Deus aqui também para cair sobre a tua vida. Aleluia. Amados, vamos abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, capítulo 15. Mateus 16, Mateus 15, 21. Diz assim: E partindo Jesus, dali foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós, nos incomodando. E ele respondeu e disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Pai, nós glorificamos o teu nome na noite desse dia. Muito obrigado por mais esta oportunidade de explanar a palavra mais preciosa e poderosa do planeta Terra. Que o Senhor fale a corações sedentos, carentes, famintos e necessitados, para o louvor da tua glória, oramos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Uma palavra muito simples, porém profunda, de uma profundidade tremenda, que nesta noite Deus quer falar contigo. O texto diz que Jesus partiu para umas partes da região lá de Tiro e de Sidom, e de repente sai uma mulher daquelas cercanias que vem com um propósito já
predefinido. Naquela época, apesar de não haver meios de comunicações, não havia facilidades de se comunicar como nos dias de hoje, em que rapidamente você sabe de tudo que está acontecendo no mundo inteiro, né? Saiu uma notícia hoje, no Japão, o mundo inteiro, em tempo real, já sabe o que foi que aconteceu. Na China, todos os acontecimentos dessa pandemia, a gente acompanhou assim, né, praticamente em tempo real. E naquela época não era assim, era muito difícil. A comunicação era boca a boca. Um passava para o outro. Ninguém sabia ao certo assim o paradeiro, a programação de Jesus. Mas aquela mulher, de repente, ela sai e vem já ao encontro de Jesus com um propósito, porque a filha dela estava terrivelmente, né, endemoniada. E ela vem clamando. Ela, ao deparar-se com Jesus, ela começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa foi uma senha no reino de Deus. Porque, queridos, na verdade, nós precisamos entender que não é qualquer clamor que atrai a presença de Jesus. Não é a dor, não é, eu já falei aqui, não é enfermidade, sofrimento que atrai a presença de Jesus. Eu sei que tudo isso, ele se compadece, porque a multidão, quando comparecia diante dele, ele tinha compaixão da multidão e ficava até o final para atender a multidão. Mas a Bíblia fala também de algumas circunstâncias que Jesus chega em lugares onde tem muitos doentes, ele não cura todos. No tanque de Betesda, ele curou um só. E tinha muitos ali com a mesma motivação. Então existe uma senha, existe uma linguagem que dá acesso direto, que atrai, que chama a atenção de Jesus. E nós precisamos conhecer, irmãos, esses segredos. E aqui esta mulher, como também aquele cego, Bartimeu, que levava uma capa, que estava à beira da estrada, você conhece muito bem, quando ele também clama: Jesus, filho de Davi. E Jesus parou a multidão porque ouviu uma senha. E essa mulher, da mesma forma, ela entra em cena, só que o cenário era todo montado para os discípulos. Era o tempo de Jesus com os seus discípulos. Jesus estava ali instruindo, estava capacitando, treinando os seus discípulos. Jesus ainda não havia aparecido ou se manifestado aos que estavam em segunda instância, além dos arraiais de Israel, pois, de fato, ele veio primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E você sabe que lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Existe uma ordem cronológica, existe uma ordem onde Jesus iria, né, pela programação de Deus, e ainda não era chegado o tempo dos povos gentios, que eram estranhos à aliança da promessa. Mas essa mulher, ela rouba a cena.
Observa que quando ela chega ali naquele cenário montado, ela começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí os discípulos, ele com toda a razão e argumento, convincente, chega para Jesus, ao pé dele, e roga, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós, está incomodando, está atrapalhando o nosso tempo, que o Senhor preparou conosco. Ela está interrompendo, interceptando. E aí Jesus ouve os discípulos, e ele então responde a ela: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí a mulher tem uma reação depois da palavra de Jesus. A mulher não se conforma, ela sabia o que ela queria, era uma mulher determinada, ela não chegou ali por acaso, veio com um propósito já pré-estabelecido. E quando Jesus rejeita aquela mulher, dizendo que ela estava sendo intrusa, que ela não estava na ordem de prioridades, aquela mulher simplesmente ela se lança no chão e adora ao Senhor. O Senhor não resiste a um verdadeiro adorador. Não somente a um clamor de um adorador, mas uma atitude de um adorador quando se prostra para adorá-lo. Aleluia. Então ela chega diante dele e o adora, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele clama por socorro. Aleluia. Deus não resiste a um coração quebrantado, um coração compungido diante da sua presença. Ele, porém, respondeu e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mais uma vez, Jesus põe aquela mulher à prova e humilha. Na verdade, Jesus não humilhou, Jesus provou a fé, a determinação daquela mulher. Sabe por quê, irmão? Deus gosta de gente determinada. Deus gosta de gente que